para introduzir, a gente verifica que esse tema está tomando um corpo um pouco maior agora em 2023 e ele tende a crescer muito. E o tema que a gente escolheu falar aqui hoje sobre conscientização, porque por mais que a lei tenha sido editada em 2018, teve o seu tempo de vigência, a gente ainda precisa falar de conscientização, a gente ainda precisa explicar o que é proteção de dados. E a gente vai precisar trazer esse contexto no dia a dia das organizações e lembrar, através de sensibilizações como essa, através de eventos corporativos, através de treinamentos. Então, as cartilhas que a gente vai trazer um pouco do conteúdo, do contexto prático que nós vamos tratar aqui, elas são um meio, uma ação que propicia a conscientização. Não é uma questão somente de uma obrigação legal para você buscar a conformidade. Hoje é uma necessidade você entender proteção de dados, você dá os primeiros passos rumo à adequação, justamente porque a gente está vendo os riscos que circundam tanto o ambiente corporativo, seja você titular, seja você um gestor. Então, se você se relaciona enquanto cliente, ou se você é um gestor, trabalha numa empresa que trata dados, você tem que pensar em proteção de dados. É uma questão já de sobrevivência, não uma questão eminentemente de adequação a uma legislação. Justamente para você se manter atualizado, reduzir eventuais riscos que podem ocasionar prejuízos, mas também que você tenha o seu diferencial competitivo. Hoje a gente está na era informacional, essa era informacional compõe um contexto gigante de dados e dados pessoais, e considerando os riscos que eles podem trazer para os titulares de dados e os prejuízos, principalmente, a gente sim precisa falar de conscientização, e você vai ouvir nós aqui do Escritório Mascarello House trazendo esse tema, batendo nessa tecla muitas vezes. E eu pergunto para as minhas convidadas, por que conscientização em proteção de dados? Qual que é a importância da conscientização hoje num projeto de adequação diante da atuação prática de cada uma de vocês no dia a dia? Então, Mira, como eu comentei, eu trabalho bastante com startups, né? E startup a gente sempre tem aquele cenário de inovação. Então, nós, como advogadas, como consultoras, a gente não está dentro da empresa. Então, você imagina você trabalhar com um time de desenvolvedores que sabem a parte de cibersegurança, mas não sabem proteção de dados. E aí eles começam a desenvolver um sistema e, consequentemente, gastar horas de verba da companhia fazendo aquilo lá sem aquele viés para legalidade, para ver se aqueles dados estão sendo tratados da maneira correta. E muitas vezes a consultoria numa empresa que não tem essa consciência mais alta em LGPD, ela só é consultada quando já está numa fase final de projeto. E aí nós vemos um erro muito grave que acaba tendo que ser remodelado muita coisa dentro daquele trabalho que já foi feito. E aí isso causa um prejuízo enorme, porque às vezes você tem 1 mês, 2 meses de trabalho ali daquele time e que poderia ter sido evitado se a gente tivesse funcionários realmente mais engajados e com conhecimento da matéria. Então, é muito importante, inclusive, é um princípio, né, da LGPD, que é o Privacy by Design, é o Privacy by Default. Então, tudo que você for fazer, desde processos a realmente produtos novos na sua empresa, você sempre pensar nessa questão da privacidade antes em toda a arquitetura do que você está montando dentro da sua empresa. Então, você ter funcionários no time realmente engajados já vai facilitar muito para você e vai diminuir muito erros e risco. Então, isso daí, para mim, já é essencial e é um ganho astronômico, assim, para a empresa. Endosso muito aí também, porque as pessoas, né, acham aí que é mais pela questão da NPD, né, da Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ir até a empresa para multar. Claro que isso daí, né, é um fator importante, porque talvez pese no bolso, mas a questão da adequação, assim, e de conscientizar acerca da importância dos dados,
ela vai muito além. Primeiro porque, assim, é uma questão da responsabilidade da empresa, demonstra ali a maturidade da empresa e o respeito pelos dados pessoais das pessoas, dos consumidores, dos colaboradores, e não é toda empresa que tem essa consciência que são ativos, dados ali dos colaboradores, dos consumidores, são ativos importantes e, se estão organizados, economiza até a questão dos processos organizacionais e, inclusive, ali para outras parcerias também, as empresas maiores, que ali inclusive já tem sede fora do país, que tem a influência da GDPR, é uma obrigação. Então, assim, fora que é uma obrigação legal, então é uma necessidade realmente obrigatória, é uma responsabilidade, demonstra a responsabilidade, a maturidade da empresa, que a empresa se importa. Então, como acho que a Mira até mencionou isso, é um diferencial competitivo. E até sobre isso acho interessante comentar aqui que esses dias eu fui à loja de Riachuelo e lá tem um painel falando da importância dos dados, né, da proteção dos dados, como eles tratam os dados dos consumidores. E, assim, no caso, eu sendo profissional da área, dou muito valor a isso. Mas, assim, eu achei tão legal, assim, é super valor, realmente, a marca, sabe? A loja. Então, é realmente um diferencial competitivo da empresa. Então, por que a conscientização? Tem tantas respostas, tem tantos fatores que não conscientizar os funcionários, os colaboradores, é uma perda, uma coisa que não vai trazer vantagens, além de ser obrigatório e a pessoa estar na ilegalidade, a empresa. Concordo contigo, Mariana. A gente tem uma série de fatores do porquê pensar em conscientização. Mas, olhando para o contexto que o projeto de adequação ele gira em torno de pessoas, processos e tecnologia, as pessoas, segundo várias pesquisas, são um dos principais fatores de incidentes, que é também um dos temas da nossa live hoje, das cartilhas, e também, no meu entendimento, ele finaliza uma linha de raciocínio do porquê da conscientização. Porque de tudo que nós falamos aqui, do porquê estar adequado, do porquê pensar em conscientização, a gente quer justamente evitar possíveis riscos e dores de cabeça. O incidente de segurança é uma dor de cabeça. A resposta a uma demanda judicial é uma dor de cabeça. A percepção negativa do cliente também é uma dor de cabeça. Então, se o nosso colaborador ele não está atento à proteção de dados, ele não conhece dos riscos, seja para ele enquanto titular de dados, tampouco para o cliente que ele está atendendo, a chance de a gente ter prejuízos futuros é muito maior. Então, a gente não precisa esperar ser vítima, a gente não precisa esperar estar no meio de um contexto, de um litígio, de uma demanda judicial, para a gente começar a educar, para a gente começar a se conscientizar. Aquilo que a gente fazia antes, a gente não pode fazer mais.